Do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Carissimi Panfiro, lição 27, Destruição, necessidade de renovação. Os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercer a sua inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação à vontade de Deus. O Livro dos Espíritos, questão 740. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Quantas vezes o homem pergunta a si mesmo por que o triste espetáculo das obras destruídas e por que, às vezes, a própria natureza age de modo ao que nos parece irracional, levando destruição a tantas casas, a tantas terras, a tantos lugares. Entretanto, lei que não se pode deixar de reconhecer como útil ao progresso humano, a destruição cumpre o seu papel sempre que o homem por si mesmo não provoca as modificações necessárias para o ambiente em que vive. Quando, de nossa parte, nos confiamos à inércia, deixando de agir pelo próprio sentimento ou pelo pensamento, chega o momento em que a lei de Deus, que deseja que todos nós sempre progridamos, age de forma a provocar uma transformação total ou parcial, mas sempre uma transformação dolorosa. Os homens têm necessidades e coletivamente sabem agir. Essas destruições não são comuns. Então, nos perguntamos, devemos sofrer por conta da dor provocada pela inércia de muitos? Observem que a lei de destruição atinge geralmente os que mais necessitam de pensar, os que mais necessitam de transformar suas ideias e os que mais necessitam de corrigir o seu ambiente externo. A destruição ocorrerá todas as vezes em que não estivermos sintonizados com a lei geral do universo. As necessidades individuais, todas elas serão sempre respeitadas por esta lei. Quanto às necessidades coletivas, o sofrimento chegará em função da necessidade do grupo propriamente dito. Os que estamos em uma sociedade sempre sujeita a dificuldades e a transtornos, procuremos agir no bem. Diz-nos Jesus, andai enquanto tendes luz. Hajamos no bem sempre, de modo claro, insofismável, para que não sejamos atingidos pela lei, que às vezes é dolorosa. Quando de nossa parte formos atingidos por qualquer manifestação maior da lei de Deus, ainda assim, reformulemos nossos pensamentos. Muitas vezes dizemos não merecer determinadas forças de corrigenda do plano espiritual superior. Mas e o pensamento? Quantos de nós o desenvolvemos em meio a conflitos mentais, às inquietações da alma, em meio a sofrimentos que não têm razão de ser? Nessas horas, nesses momentos, nessas ocasiões, devemos refletir que o nosso pensamento precisa corrigir-se de algumas dificuldades. Que a bondade de Deus nos ajude, proteja, abençoe, dando a todos, sem exceção, a noção de que nada no mundo acontece ao acaso. Ao contrário, tudo acontece sempre por determinação maior de uma lei que nem sempre entendemos corretamente, mas que certamente é a que nos fará modificar os pensamentos. Que Deus a todos nos ajude, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Essa é a mensagem de Baltazar, do nosso querido Baltazar, falando sobre a destruição, da necessidade desta renovação, né? E a gente vai pensando, né, o quanto os sofrimentos elevam as criaturas. Sim, mas os sofrimentos naturais, né? Que é aquela reação que o homem tem quando vê a dor do outro, do seu semelhante, né? Que é a Deus naquele momento e roga a Deus por aquelas criaturas, né? Então, nós vemos essa lei natural, né? Agindo no meio ambiente, trazendo ao homem essa sacudida, né? E essa sacudida é a oportunidade do homem de exercitar sua inteligência, mostrar sua paciência, a sua resignação, a sua vontade diante de Deus, né? Diante da vontade de Deus.
Então é diante dessa vontade de Deus que o homem começa a ver a natureza não como algo para ser destruído, mas como uma lei natural, como faz parte dessa lei natural, dessa lei que vai agir, né, quando o próprio homem deixa de promover ou de provocar as modificações necessárias no meio ambiente em que vive, para o bem geral, né? Então, deixando modificar os nossos próprios sentimentos em relação aos outros, né? Então, nessas situações, nessas dificuldades, nessas calamidades, né? Nessas destruições naturais, nós que estamos vendo essas destruições, que vendo a destruição das calamidades, os nossos corações se condóem em direção a esse próximo, esse ser, né? E vendo o sofrimento, vamos modificando nossa maneira de pensar, de agir, né? E todas as vezes que entramos nessa inércia, né, deixando de agir pelo sentimento, pelo pensamento, a lei de Deus se manifesta. Então, manifesta essa lei de Deus na natureza, justamente naquele lugar, naquela comunidade, naquela sociedade, onde é necessário essa transformação total ou parcial. Mas sempre ela vem dolorosa, essa modificação. Por quê? Porque é a necessidade do próprio homem de sentir as dificuldades do outro, o sofrimento do outro, para que ele possa agir em favor, para que ele possa fazer o seu movimento, né? Então são os flagelos, são como provas que dão ao homem a oportunidade de exercer essa inteligência, de mostrar a sua paciência, a sua resignação diante da vontade de Deus, né? Então, quando nós sofremos voluntariamente, não serve para nada. Quer dizer, nós não estamos desenvolvendo esse sentimento em favor do próximo, né? Se nós provocamos para poder mostrar, né, mostrando nossa maneira de agir, não estamos fazendo bem para o outro, né? Então nós não estamos alcançando essa resignação diante da vontade de Deus, né? É necessário que nós façamos o movimento quando nós consolamos, quando nós vestimos os indigentes, quando nós alimentamos, quando nós agasalhamos, quando nós damos teto aos desprovidos. Nós estamos trabalhando nesta lei de Deus. Nós estamos fazendo a nossa parte, o nosso trabalho no universo, né? Nós estamos colaborando com a lei de Deus. Então, praticamos a caridade com Jesus, nós nos conduzimos em direção ao sofrimento alheio e ofertamos o ombro amigo, companheiro, para ajudar com que o outro possa se aliviar da sua dor. Então, tudo tem seu tempo. As destruições não chegam antes da época necessária. A própria natureza nos cerca de meio de preservação, né? De conservação, que é a lei de conservação, a lei de preservação da natureza. Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir, né? E dentro dessa necessidade de viver e de se reproduzir, somos como o pessegueiro, que precisa de umas varadas para dar bons frutos, né? Então, quando nós deixamos de ser esta árvore que dá aquele fruto que vai alimentar o viajor, quer dizer, aqueles que vêm sedente, que precisa aliviar-se da sede, né? Da sede do amor, da compreensão, né? Levando ao outro a paz. Então, quando nós deixamos de fazer o bem, a caridade, nós deixamos de pensar no próximo, aí levamos as varadas como pessegueira, né? Então, a parábola da figueira seca também simboliza todas as pessoas que só têm senão a aparência do bem,
mas que na verdade não produzem nada de bom. Então as pessoas que possuem meio de serem úteis e não o são o que faltam nelas. Na maioria das vezes é a fé verdadeira, a confiança em Deus. Então elas têm folhas, mas não têm frutos. Então nós precisamos desenvolver em nós esse fruto do amor, da fraternidade ao próximo. É isso que Baltazar vem nos dizer nessa lição, né? Quando da nossa parte nós confiamos à inércia, quer dizer, não fazemos nada. Então, é que Deus, em sua bondade infinita, possa nos ajudar, possa nos proteger, nos abençoar, dando a todos nós, sem exceção, a noção de que nada no mundo acontece ao acaso. Ao contrário, tudo acontece sempre por uma determinação maior de uma lei muito maior, que é a lei de Deus, que nem sempre entendemos de maneira correta, que muitas vezes nós reclamamos, nós lastimamos, nós até pensamos que Deus não existe. Mas Deus existe. Deus existe e a sua lei é determinada. Ela é imutável. As leis do homem é que muda. E que muda de maneira que vai sempre prejudicar uns aos outros, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Então vem a lei de Deus, que é a lei imutável e que vem trazer a todos os seres da natureza sempre a oportunidade da corretiva, de fazer aquilo que o profeta Isaías dizia, endireitai as vossas veredas. Então nós precisamos entender de uma maneira correta, mas que com certeza é a maneira certa, porque é as verdades divinas, né, que fará modificar os nossos pensamentos, as nossas ações essas ações do homem no mundo para o bem da humanidade. Então é isso que Baltazar vem nos dizer, que nós devemos compreender essa lei de Deus, que deseja que todos nós sempre progridamos, possamos progredir, né? Total ou parcialmente. E essa lei, quando ela nos abate, vem sobre nós essa lei de Deus. Ela provoca esse balanço em nós. E Baltazar vem nos convidar a refletir sobre as nossas dificuldades, sabendo que Deus está conosco, porque somos nós que nos afastamos dele. Então Deus é uma maneira de Deus dizer, eu estou aqui, a minha lei se faz sobre vós. Vós sois meus filhos amados. Siga-me, siga o meu filho amado que eu vos enviei, que é Jesus. Então nós precisamos seguir a Jesus, os exemplos que o Mestre Divino nos trouxe, para que a paz, a alegria, a felicidade batam em todos os corações e esses corações se abram para que elas possam penetrar em nós, trazendo a paz, o equilíbrio e a harmonia, que possamos olhar uns para os outros com muito amor no coração, sempre com os braços abertos para recebermos uns aos outros, com carinho, com amor, com muito respeito. Que Deus nos abençoe sempre. Graças a Deus.